Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre o real motivo do porquê a gente procrastina. Às vezes a gente acha que é preguiça, que a gente só não tá bem, por isso que a gente tá procrastinando, é excesso do celular que estraga a nossa dopamina, quando na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, o motivo do porquê você procrastina tá aqui, bem no fundo, quase escondido no teu coração, na tua mente. Por quê? Tudo na nossa vida tem um motivo. Todas as nossas paralisações têm um motivo, por mais que às vezes não pareça, mas existe. E eu tô há muito tempo já estudando sobre essa questão de comportamento humano, traumas, feridas emocionais. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. E mês passado eu terminei de ler esse livro aqui, Torne-se um Profissional, do Steven Pressfield. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo o primeiro livro dessa coletânea aqui, que é o Como Superar os Seus Limites Internos. Vou deixar os dois linkados aqui na descrição, comprem sem medo, tá? É um dos melhores livros que eu li. E aí eu peguei o segundo livro, que é a continuação do Como Superar Seus Limites Internos. E na página 47 diz assim: a pergunta que devemos fazer em relação a uma carreira falsa ou a um vício é a mesma que um psicoterapeuta faz em relação a um sonho. O que o nosso inconsciente está tentando nos dizer? Então, quando a gente procrastina, quando a gente sabe que deve fazer algo, mas mesmo assim se sente paralisado, existe um porquê dentro do nosso inconsciente. E aí eu coloquei aqui um post-it falando o porquê. Muitas vezes eu procrastino passando muito tempo em rede social. E aí eu coloco aqui, ó, pode ser que eu tenha medo de ser vista, medo de ser rejeitada, de sair da minha zona de conforto, de voltar a ser uma pessoa orgulhosa, de ter obrigações, do tipo, se eu não postar, não corro o risco de errar ou ser mal interpretada. E aí eu tava pensando mais profundamente nisso esse final de semana. Por quê? O que eu gosto muito é de falar, é de ensinar. Só que eu sempre fui muito podada nessa área, desde a escolinha, assim, sabe? Desde a escola, desde em casa, eu sempre fui muito podada nessa área. Por exemplo, na escola parecia que eu era invisível. A professora perguntava, quem sabe essa resposta? Eu levantava a mão, eu nunca era escolhida. Ou às vezes eu falava e eu não era ouvida, parecia que eu era meio invisível. E em casa era a mesma coisa, sabe? Eu queria conversar, queria desabafar, como foi na escola, essas coisas assim. Agora não posso, deixa pra depois. Agora eu tô ocupada. Ou não interrompe, deixa pra depois. Agora eu não posso. Era praticamente sempre assim, principalmente pela parte do meu pai. A minha mãe sempre ali ouviu e tal, mas eu queria ser ouvida pelo meu pai também. Só que ele sempre estava muito ocupado para me ouvir. E quando eu falava alguma coisa, se uma coisinha assim não estava certa, nossa, eu já era podada, já levava xingão. E cada pouco eu fui me fechando mais. E cada pouco eu plantei por anos e anos no meu inconsciente de que ninguém ia querer me ouvir, de que eu era invisível, de que se eu falasse alguma coisa errada eu ia ser criticada, eu ia ser rejeitada, eu não ia ter valor. Então olha só, eu já estou criando conteúdo há 5 anos na internet, mas normalmente, hoje não mais, mas com muitos altos e baixos, porque dentro de mim, no inconsciente da Patrícia, algo que foi alimentado por anos e anos, tanto na infância, na adolescência, um pouco na vida adulta também, ainda às vezes me domina, que é essa questão de e as pessoas não vão querer me ouvir falar. Por que eu vou falar? Tenho medo de ser podada? Por mais que ensinar seja a coisa que eu mais amo. E eu consegui vencer isso quando eu externalizei isso. Porque assim, a gente só consegue curar algo dentro de nós, um trauma, uma ferida, uma crença, a gente só consegue curar e ressignificar isso quando a gente externaliza. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que eu vivo falando, que é: o que você não externaliza, você não muda. E de fato, se a gente não conseguir identificar o que nos trava, a gente vai correr a vida inteira correndo em uma roda de ratos. E uma roda, e uma roda, e uma roda, e a gente nunca vai sair do lugar. A gente sempre vai achar que a gente procrastina porque tem medo, procrastina porque é preguiça, procrastina porque não é bom o suficiente. Às vezes até pode ser isso.
mas normalmente tem algo mais profundo, uma raiz que você tem que identificar ela para poder arrancar, entende? E aí eu também comecei no mês passado, se eu não me engano, a fazer psicanálise com base cristã, né? Com os princípios judaicos cristãos. E aí, no primeiro módulo, teve a tal da anamnese, que a gente faz com nós estudantes também, mas que depois a gente vai replicar em clientes, né? No meu caso, como eu não pretendo clinicar, mas sim ter um curso para pessoas que queiram curar, eu vou disponibilizar a anamnese no curso que eu vou fazer. Inclusive, que se chama Comunidade Amadurecendo com Cristo. Fiquem aí para as próximas semanas que logo, logo vou lançar ao mundo, porque é um projeto que o Senhor colocou no meu coração. E assim, a gente respondeu inúmeras perguntas. Vou mostrar para vocês, ó. Começa aqui, ó. Muitas perguntas. Aqui, enfim, tive que responder várias. E teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que diz assim: depois de refletir sobre essas perguntas, o que você descobriu sobre si mesma? Houve alguma revelação surpreendente? E eu escrevi assim: descobri que tenho medo de me tornar alguém diferente das afirmações que ouvi. Olha que forte isso aqui. Tenho medo de trabalhar demais e acabar faltando, assim como meu pai. Então, olha só, além de eu ter um certo receio, medo de me tornar alguém diferente das afirmações que eu ouvi, porque eu sempre ouvi que eu não era suficiente, que eu poderia fazer melhor, que isso, que aquilo, que essas coisas assim, eu ainda tenho medo de trabalhar, de dar certo e acabar tendo muitas tarefas e acabar faltando para minha família, porque quem não sabe, meu pai, ele trabalhava demais, era aquela pessoa que falava que tinha que se matar de trabalhar, que não tinha tempo para nada, enfim, ele basicamente vivia a vida trabalhando e ele faleceu em um acidente de trabalho. Enfim, então ainda há algo dentro do meu coração, dentro do meu inconsciente, na verdade, porque hoje eu já sou curada disso, mas essa crença, ela demora tempo. E às vezes a gente tem que olhar para o mais profundo do nosso ser, até mesmo nos fazer perguntas, dar respostas a umas perguntas que vão fazer esses sentimentos virem à tona. E depois dessa anamnese que eu respondi, eu vi que esse é um dos meus medos ainda, sabe? De trabalhar demais, ter tarefas demais e acabar faltando para minha família. Só que eu sei que isso não vai acontecer, porque não é da Patrícia, eu já ressignifiquei isso. Eu já sei que hoje vale muito mais trabalhar com qualidade, gravar algo com qualidade, estudar com qualidade, focada em fazer um bom trabalho, do que trabalhar por inúmeras horas fazendo um trabalho mediano. Hoje eu sei, então eu tenho, de certa forma, um medo dentro de mim que não tem mais nexo, entende? E eu só entendi que isso não pode mais me travar porque eu externalizei. Eu entendi que quando é para mim fazer alguma coisa e eu não faço, é esse medo me paralisando, entende? Então, a procrastinação, normalmente, ela tem uma raiz que às vezes a gente não lembra. O meu medo de falar, de ser vista, por exemplo, estava em uma raiz que eu nem lembrava, que era de quando a professora não me ouvia, de quando eu muitas vezes dava a resposta certa, ela não ouvia ou fazia de conta que não ouvia, não sei, e o fulano do meu lado ouvia a resposta que eu dei, ele falava e a professora falava: parabéns fulano, você acertou, quando na verdade a resposta eu tinha dado antes. E isso veio à tona por quê? Porque mês passado eu fui em um evento da empresa onde meu marido está trabalhando, e aí foi feita uma pergunta, o cara lá do palco fez uma pergunta e eu respondi a resposta certa. E ninguém me ouviu, tipo, ele não ouviu. Não ouviu. E aí as outras pessoas falando e falando e falando. Aí depois ele falou lá em cima do palco: a resposta certa é tal. Mas eu tinha falado. E falei 2 vezes ainda. Até teve um cara do meu lado que ouviu e eu ainda soltei mas eu falei essa resposta. E ninguém, tipo, nem bola pra mim. Aí eu falei: olha só, tá se repetindo algo que eu vivi lá na minha infância. Não vou deixar isso acontecer. Não vou, não. E aí começou a vir isso
na minha cabeça. Olha só que louco! Às vezes acontece algo na nossa vida, a mesma coisa que aconteceu lá na nossa infância, talvez para lembrar que isso ainda é uma trava nossa. Tá fazendo sentido? Eu espero que esteja fazendo sentido, porque para mim fez muito sentido. Hoje eu sei de que quando eu procrastino é um medo meu, achando que o que eu vou falar não vai ser relevante, o que eu vou falar não vai ajudar ninguém, ninguém vai querer ouvir, e se eu trabalhar demais, as consequências vão ser de que eu vou acabar faltando com a minha família da mesma maneira que o meu pai faltou conosco. Tipo, não faz um boom na cabeça de vocês? Que pra mim fez muito boom na minha cabeça. Enfim, então, se você quiser, eu recomendo que você faça, pegue um papel e uma caneta e coloque tudo na tua cabeça que você acha que tá te travando. Coloca tudo, tipo, crenças que você ainda tem na tua cabeça, coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência e coloca, externaliza. Hoje eu só tenho tanta clareza do que me trava porque eu respondi perguntas básicas, porque eu externalizei tudo o que estava na minha cabeça. Eu externalizei e porque eu externalizei, hoje eu consigo mudar. E se você não consegue ou não quer fazer isso sozinha, aguarde, porque nas próximas semanas vocês vão ter acesso a um produto, a um curso chamado Amadurecendo com Cristo, que é um projeto que o Senhor me deu assim há mais de 2 anos, que Ele colocou no meu coração. E hoje eu posso falar para vocês que está saindo do forninho e nós vamos juntas externalizar isso e nos curarmos para que a gente possa realmente viver a vida boa, perfeita e agradável que Deus quer que a gente viva. Enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido para a sua vida e lembre, você não procrastina por preguiça, você procrastina por conta do que ainda está enraizado dentro do teu inconsciente. Então, bora externalizar isso e mudar realmente para ressignificar e começar a viver a vida que você realmente merece viver.